nós possamos expressar a nossa grande esperança, a nossa grande alegria. Junto de nós veremos Cristo face a face. É o nosso amigo Salvador, o qual nós temos, pois Ele, nós o aceitamos, mas Ele que nos aceitou para a sua família e nos reconciliou, sendo filhos seu agora, herdeiros do seu reino. Salvador bem eu tenho, a quem antes não conheci, agora é que eu tenho, honrando a Graças a Deus, louvado o nome do Senhor, nosso Deus. Nós continuamos mostrando a vida do evangelista, nosso irmão José Alberto. Meus amados irmãos, hoje nos dá o prazer de estar conosco a congregação do Jardim Bandeirantes, representada pelo seu dirigente, presbítero, nosso irmão José Carlos. A igreja, por gentileza, do Jardim Bandeirantes se põe em pé para que a igreja serve para as boas-vindas.
como a igreja sede aqui receber nossos amados. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Esta igreja ama você. Vamos ouvir as irmãs do Jardim Bandeirantes louvando a Deus.
ali do Jardim Bandeirantes sobre a responsabilidade do dirigente do presbítero Nosso José Carlos. Eu peço a gentileza da igreja se pôr em pé. A continuidade do trabalho, aos cuidados do nosso pastor presidente. A paz do Senhor, igreja. Graças a Deus por nós estarmos aqui para mais uma meditação da palavra de Deus. Meus irmãos, abram a Bíblia em Mateus capítulo 13, vamos ler o verso 45, 46 até o 49. Evangelho de Mateus capítulo 13, versos 45 ao 49, conforme o costume nós temos. Outro sim, o reino do céu é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Igualmente, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Vamos ler outra vez, porque a igreja não leu. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Amém? Vamos orar, presbítero irmão José Carlos, ali da congregação do Bandeirante, apresentando a Deus, a igreja, um pedido de oração. Irmãos, olha, ninguém está me falando nada. Vocês estão sentindo falta da irmã Amélia, a diaconisa Amélia na igreja? Vamos orar por ela. Tem mais algum pedido especial, irmãos? Fora da diaconisa Amélia, vou pedir para a nossa irmã Célia, a nora do nosso irmão Mário Felipe, né? E vamos colocar essa oração, que Deus venha em cada providência, amém? Em nome de Jesus. Pai, estamos aqui, muito obrigado, Senhor, e cremos que o Senhor vai em cada pedido de oração mais uma vez nessa noite. A nossa irmã Amélia vai de encontro, Pai, a nossa irmã Célia também, a cada pedido lançado aqui, Deus. Continua falando conosco através do teu servo, homem de Deus, Pai, para abrir nossa mente para a palavra, e o nome de Jesus seja glorificado, fazendo um milagre em nosso meio, para a tua glória. Amém. Glória a Jesus. Igreja pode tomar assento. Semana passada, nós falamos aqui uma palavra sobre essas parábolas do Senhor Jesus. Realmente Ele contou e nos traz ensinos maravilhosos. Nós falamos sobre o tesouro escondido no campo. E nós falamos essa primeira parte, que o reino do céu é tal como um tesouro escondido no campo. E hoje nós vamos continuar falando sobre esta parábola, só que agora vamos para a segunda parte, que é que o reino do céu é semelhante a um negociante em busca de pérolas, certo? Então essa parábola contada pelo Senhor Jesus, ela enfatiza a nos mostrar acerca do reino,
E nós vemos que, ao contrário da parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, ela nos fala de uma pessoa que está à procura de algo, e cujo este algo, de acordo com a palavra, está em busca de boas pérolas, certo? Então, encontrar por acaso um tesouro e assumir riscos necessários para adquiri-lo é uma história que realmente ela é cativante. E o mesmo se pode dizer da ideia quando você faz uma viagem a lugares que você vai ficar encantado, e você indo para aquele lugar, você poderá surgir uma grande oportunidade em você assumir aquela localidade onde você fora passear. Isso, se acontecer, é um milagre, né? Porque geralmente lugares turísticos para onde você vai são lugares onde muitas pessoas vão, e ali as pessoas vão fazer seu passeio, e se de repente convidar você para adquirir aquilo, é algo muito interessante. Você vai analisar se haverá o interesse em cima daquilo. Meus irmãos, essas histórias, elas capturam a atenção e a imaginação das pessoas, assim como eu acabei de falar agora aos irmãos. Apesar de os meios de encontrar preciosidade terem sido diferentes nas histórias, aqui no caso de Mateus capítulo 13, começando pelo verso 44, certo? Então os dois homens, eles tiveram de tomar uma atitude determinante para se apossarem das riquezas, um em busca de pérola e o outro de um tesouro que havia encontrado no campo. Além de encontrar os tesouros, tiveram de vender tudo o que tinham para somar recursos para comprar aquilo que eles haviam encontrado, tornando-se assim donos dos bens que tanto eles quiseram possuir. Então, irmãos, nas duas parábolas, os protagonistas ali se viram diante de oportunidades similares que os forçaram a tomar decisões importantes e até mesmo assumir risco que mudariam a vida deles. Então, o conceito de valor é definido pelo desejo de adquirir aquele bem, e é certo, é lógico, e procurar sentir-se feliz, satisfeito. E para ter ou proteger e alcançar seus objetivos, há pessoas, certas pessoas, que eles se arriscam, quer dizer, lançam mão da oportunidade. É como dizem, às vezes é um tiro no escuro, mas tem coragem e parte para cima, porque
nós adquirimos algo, alguma coisa, é com esforço, é às vezes até colocando algo nosso em risco, mas sempre naquela fé, naquela confiança, vai dar certo, eu vou conseguir, e quando eu conseguir, eu vou ficar bem, né? Então, irmãos, o homem, a mulher, o ser humano, eles têm desejo de possuir algo, bens materiais, terrenos, terrestres, e assim por diante. E algumas dessas decisões, né, as pessoas colocam até o seu coração naquilo. A palavra de Deus em 1 Timóteo 6:10 diz assim: nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Quantos dos nossos que vivem preocupados em busca de bens terrenos, de algo, e eles esquecem de buscar a orientação de Deus, deixam de estar presente nas reuniões, nos cultos, e estão com o seu coração voltado para aquele tesouro que eles descobriram. Estou dizendo aqui no tesouro material. Jesus aqui, irmãos, Ele quer que os seus discípulos entendam o grande valor deste reino, porque nas três passagens figurativas que nos mostra aqui, como o tesouro escondido, a pérola e a rede, todo o início da conversa, Jesus está apontando para o reino. Então é por isso que Jesus, Ele quer, na sua conversa ali com os seus discípulos, queria Ele que os discípulos pudessem entender o valor do reino, e por isso Ele precisava prepará-los para deixar tudo e obter. Nenhum desejo ou objetivo na vida do cristão deve ser maior que o céu. Por exemplo, o céu para o cristão, na carreira cristã do crente, o céu deve estar em primeiro lugar, acima de tudo. Não é a minha casa, não é a tua casa, não é o teu bem material, não é nada desta terra. Estamos aqui de passagem, uma vez que somos salvos, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. O nosso principal ensejo, em almejar, é nós desejarmos o céu, um dia estarmos no céu. Assim como aqueles viajantes eram negociadores, todos nós também negociamos diariamente. Irmãos, nós temos as nossas pérolas, temos coisas que atraem a nossa atenção, tempo e força, porém nem todos encontraram a de maior valor. Esses dois retratos colocados juntos parecem representar diferentes aspectos de uma mesma
verdade, mas ambas, veja bem, as parábolas, elas terminam em um mesmo ponto: finalização do propósito. Juntas, elas enfatizam duas verdades: o fato de que tanto tesouro escondido como a pérola de grande valor não tem preço, e a alegria é daquele a quem adquire, o qual é o comprador, que vendeu tudo que tinha, juntou tudo que tinha para poder comprar aquela pérola de grande valor. Assim como o homem que encontrou na primeira parábola, mostrando aqui o tesouro escondido. Meus irmãos, isso vem enfatizar para nós o nosso esforço para que nós não venhamos perder os valores que o Senhor nosso Deus Ele tem preparado para a sua igreja, para o seu povo, porque nós estamos vivendo dias, irmãos, em que nós percebemos e nós vemos, e a prova está aí, perante aos olhos de todos, que os crentes dos dias de hoje, muitos poucos estão preocupados com o reino, muitos poucos estão preocupados com a sua vida futura no além. Dá-nos a entender que há pessoas que nem acreditam mais que Jesus vai voltar, querem viver por aqui, quer fazer seus negócios, quer fazer suas coisas, e não estão se preparando para algo melhor no além, porque se tivessem, eles levariam com mais seriedade a questão do reino de Deus, daquilo que o Senhor Ele quer, onde que Ele esteja, nós no futuro poderemos estar também. E o preparo é agora, o preparo é neste momento, e nós vemos a maneira como muitos dos nossos estão levando a sua vida espiritual de uma maneira que parece que não tem interesse pelas pepitas que o Senhor nosso Deus Ele tem preparado para nós. Não tem interesse algum em querer ver um reino maravilhoso e glorioso, a obra do Senhor nosso Deus cada vez mais avante. Irmãos, muitos estão vivendo apenas de farelos, não querem se alimentar, não querem estar servindo a Deus de verdade e como deve ser feito. Nós vemos no verso 47, diz assim: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda qualidade de peixes. Certo? Então Jesus, Ele está aí, igualmente,
o reino do céu. Então Jesus está enfatizando a preciosidade do reino, certo? E ele quer mostrar aos seus discípulos que, mesmo sendo um império de grande estima, ele está à disposição de todos. Esta palavra, irmão, falando aí da rede, ela ilustra uma pesca, e assunto dos quais os discípulos de Jesus eles conheciam muito bem, pois na maioria deles eram pescadores, entendiam bem da prática da pesca, sabiam que o pescador, ao lançar a rede ao mar, depois de um tempo, teriam que sair puxando esta rede, e lá na praia, para estendida a rede, eles fariam averiguações dos peixes, né? Pequenos, grandes, bons, ruins, aqueles que serviriam para ser comercializado, enfim, eles iriam aproveitar os peixes bons. Meus irmãos, nós devemos lembrar, meus amados irmãos, do que Jesus disse a Simão e a André quando os chamou para seguir. Ele disse assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4:19. Podemos assim, irmãos, identificar e entender que nesta parábola os peixes simbolizam as pessoas, tanto homens como mulheres, na face desta terra. O mar aí, irmãos, simbolizam o mundo humano, caído no pecado, enganado pelo diabo. E a rede simboliza o quê? Simboliza o Evangelho, as boas novas do Senhor Jesus para a salvação dos homens e a entrada para este reino. Irmãos, isso acontece com a palavra de Deus, quando ela é lançada para o povo e vai alcançar todo e qualquer tipo de pessoa, mostrando o caminho, não deixando ninguém para o lado de fora. Isto é, não existe nenhum tipo de discriminação. Entretanto, Jesus deixa um alerta muito importante: assim como os peixes bons permanecerão, e aqueles peixes ruins serão, que eram colocados para fora, porque a Bíblia diz: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então nós vemos aí, meus irmãos, que nós, mesmo já dentro da igreja, essa palavra está dizendo: porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. A rede do Evangelho foi lançada, e nós devemos agradecermos a Deus, porque Jesus, Ele te escolheu, Ele escolheu a mim, Ele escolheu a cada um de nós, porque quem escolhe tem o poder para escolher. Agora, evidentemente que escolhidos fomos e fazemos parte já do reino, cabe a nós
obedecermos a palavra, os ensinamentos, a doutrina, ter cuidado com a nossa vida para não transgredirmos os mandamentos do Senhor nosso Deus, para não ficarmos desleixados, descuidados, e podemos assim dar continuidade a trabalharmos para o reino de Deus. Então, amados, essas parábolas se assemelham muito à parábola do joio. Está registrada no mesmo capítulo de Mateus e trata acerca do julgamento e do dia do juízo do Senhor, no contexto da parábola da rede. Somente o Evangelho de Mateus registra essa parábola por Jesus. Então, no capítulo 13, Mateus ele registrou aqui uma série de parábolas, são o semeador, o joio, o trigo, a semente do grão de mostarda, o fermento, o tesouro escondido, a pérola de grande valor, e esta que nós estamos aqui finalizando, né, a nossa palavra nesta noite, dentro do que nós estamos aqui abordando. E nós vemos que no capítulo 13 também somos informados de que Jesus, em um barco, ele ensinava uma multidão que estava na praia. Então, no decorrer desse mesmo capítulo, nós podemos perceber que as 4 primeiras parábolas citadas foram pronunciadas para a multidão. Já as 3 últimas, incluindo essa da rede, elas foram pronunciadas apenas para os discípulos do Senhor Jesus, né? Então nós vemos aí um ponto que deve ser ressaltado, é que a parábola da rede assemelha-se muito à parábola do joio e do trigo, né? Por quê? A parábola da rede é lançada e traz os peixes e separa aquele que serve e aquele que não serve, certo? E a parábola do joio e do trigo, nós vemos que houve um descuido e alguém foi lá na lavoura e semeou o joio junto com o trigo. E nós vemos que é no final que vai haver a realidade, quem é joio e quem é trigo. Assim também a parábola da rede, é na volta do Senhor Jesus que vai dar-se a conhecer quem é os bons peixes que servem e aqueles que também são peixes, mas que não servem. Correto? Então sabemos que entre os discípulos de Jesus havia ali pescadores de profissão, quer dizer, que tinha conhecimento, mas mesmo os discípulos que não eram pescadores estavam completamente familiarizados com a prática utilizada por Jesus descrito nessa parábola. Portanto, os discípulos, eles foram capazes de compreender prontamente cada detalhe daquela narrativa que Jesus estava ali apresentando para eles. O mestre havia se referido ao modo de vida que muitos deles levavam antes de largar tudo para segui-lo. Então, naquela época já existiam várias maneiras diferentes de se pescar, mas sem dúvida, uma das mais eficientes era a do uso da rede, que
pega a rede e sai fazendo o arrastão, né? O tipo de rede utilizada tinha cerca de 2 metros de largura e chegava até 100 metros de comprimento. Também era colocada cortiças nas partes superiores da rede para mantê-los era ali em cima, na proa da água, né? E nós vemos que enquanto os pesos eram acrescentados na parte inferior para que ela tocasse ao fundo do leito da praia, do mar onde eles estavam, né? E às vezes os pescadores, eles utilizavam também outras estratégias para fazer essa pesca com a rede. Então, nós vemos quando havia apenas um barco, os pescadores prendiam a ponta da rede nesse barco, a ponta da rede lá na praia, e do outro lado ficava presa no barco e fazia um movimento circular, retornando à praia, para conseguir fazer a sua pesca. Era um trabalho pesado, exigia pelo menos uma boa quantidade, pelo menos 6 homens, e eles se dividiam entre o remar, lançar, puxar a rede até mesmo bater na água para influenciar na direção dos cardumes. Então, geralmente, os pescadores mais experientes procuravam as condições perfeitas, inclusive eles faziam uma identificação prévia de bons cardumes antes de começar aquela pescaria. Mas uma vez lançada a rede, várias espécies e tipos de peixes eram pescados. E obviamente que todos esses peixes eles vinham misturados. Irmão, a parábola e o que nós estamos contando aqui não é algo inventado, é algo da profissão de alguém que vivia da pesca. E nós vemos o trabalho árduo que eles tinham. O que eu quero de minha parte e o que eu recebo de Deus para dizer a vocês: irmãos, nós temos que lançar a rede, nós temos que fazer algo. Quanto tempo faz que a igreja não ganha mais nenhuma alma para o Senhor Jesus? Quanto tempo faz que às vezes nós não batizamos mais novos soldados, novos crentes? Isso não te preocupa? Isso não me preocupa? É claro que sim. O irmão orava aqui agora e falava: Senhor, eu quero almas. Não é errada a sua oração, está corretíssima. E essa preocupação, igreja, tem que ser de todos nós. Avaliem os irmãos que nós, nos últimos tempos, estamos fazendo festa, quando muito para os crentes que vêm à festa, que vêm aos congressos, que chegam aqui para adorar a Deus e junto fazer, porque os outros não vêm, não aparecem, não comparecem, não estão preocupados com nada. O que é isso, amada igreja? Então, o ensinamento que o Senhor Jesus está aqui nos trazendo é um despertar para nós, que nós precisamos lançar a rede. Você entende isso, igreja? Aleluia. Meus amados irmãos, nós devemos lançar a rede.
Como vimos acima, a rede apanhava todos os tipos de peixe, né? Os peixes próprios para o consumo e aqueles que também eram próprios. Então a rede trazia peixes bons e maus. Nós, vendo no âmbito espiritual, não importa, prega o Evangelho. Quem salva é Jesus. Quem transforma é Jesus. Né? Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Não te desanime porque acha que as pessoas são más, ou as pessoas estão drogadas, as pessoas estão de mal a pior. Não importa. Importa é falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Ele vai um dia voltar e levar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Essa é a nossa missão. Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos, essa ideia de seleção, de separar os peixes bons e os maus, deve ser mantida, em mente, para entendermos o ensino principal dessa parábola, que claramente focaliza, sabe o quê? O dia do juízo final. Essa que é a verdade. Então, irmãos, vejam bem, usando elementos do cotidiano de seus discípulos, o Senhor Jesus, Ele conseguiu ensinar e comunicar uma verdade espiritual, da qual devemos nos ocupar com a tarefa que a nós foi confiada. Irmãos, irmãs, nós devemos pescar homens com a pregação do Evangelho da salvação. Devemos convidar todos ao arrependimento, sem distinção alguma, mas devemos apontar para a forte realidade que o grande dia do juízo final virá. É isso. Então, neste dia, o ímpio e o justo há de ser separado. Está entendendo agora o porquê da parábola da rede? E desde o início mostrando acerca do tesouro escondido e depois da pérola, e o Senhor consumando aqui para os seus discípulos com a parábola da rede. Vocês estão entendendo agora, irmãos? Então nós vemos, meus amados irmãos, que, como já dissemos, que essa parábola possui muita semelhança com a parábola do joio e a do trigo, né? É porque o joio e o trigo, eles cresceram juntos na lavoura, sem que sejam separados até o tempo da colheita. Assim como os peixes bons e ruins são apanhados na rede e permanecem juntos até que a rede seja arrastada lá para a praia, né? Assim também será naquele dia, o grande dia do julgamento pelo nosso Senhor. Em Mateus capítulo 13 e o verso 49, diz assim: assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus
dentre os justos. Está vendo aí? Então explica que esse dia ocorrerá no fim, né? Lá no fim que vai acontecer, deste século. A função dos anjos também é essencialmente a mesma em ambas as parábolas, certo? Tanto quanto aqui em Mateus 13, 41, que diz: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino, tudo que causa escândalo, e os que cometem escândalo, iniquidade. Isso aqui, irmão, é profundo. Isso aqui fala para nós, para com a igreja, para que nós possamos cada dia mais nos preparar a nossa vida espiritual em obediência ao Senhor, para que nós possamos naquele dia ouvir do Pai, do Senhor Jesus: vinde bendito de meu Pai, entra, possui o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Aleluia. Por fim, irmãos, o destino dos ímpios é descrito em 2 versículos idênticos. Veja bem, Mateus 13, 42, que nos diz: e lança-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Ele está falando dentro da parábola da explicação do joio e o trigo. O outro versículo idêntico, veja Mateus 13 e 50. Olha o que diz lá: e lança-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. É igualzinho, um é cópia do outro. Vocês estão vendo aí? Só que aí é na parábola da rede, essa que nós estamos aí concluindo, né? Então somente, irmão, nós vemos somente Deus é que pode ter a grande misericórdia de nós, e que nós possamos verdadeiramente, amados irmãos, entendermos que para entrar lá na glória, entronizar, estarmos com o Senhor, nós temos que valorizar aquilo que o Senhor Ele tem preparado para nós. Amém? Hoje, irmãos, somos convidados a olhar para nossas vidas e analisar se de alguma forma não estamos correndo o risco de ficarmos fora deste lugar tão desejado por todos nós. Às vezes nós temos desejo, mas se nós não cuidarmos de nós mesmos, vamos ficar só com o desejo. Vamos ficar somente com o desejo. O pecado, irmãos, é um grande divisor de águas neste assunto, porque em Apocalipse capítulo 22, verso 15, nos diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então cuidado, não fica mentindo aí não, viu? Cuidado. Até podemos ter entendido o valor deste reino, a importância de procurá-lo com diligência, em que em suas portas
ainda estão abertas. Mas a grande pergunta é: nós estamos dispostos a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Ou existem outros tesouros e pedras preciosas que ocupam o nosso pensamento, o nosso coração e o nosso tempo? Cuidado, igreja. Tenhamos cuidado, amado irmão. Você que vai me ouvir posteriormente, isso que eu estou falando através da rede social, se você quer entrar no céu, tenha cuidado também. Procura obedecer a palavra de Deus, procura ser fiel, procura ter comunhão, procura estar servindo a Deus como se deve servir. Conhecer Cristo e fazer parte do reino de Deus deve ser valorizado acima de tudo e de qualquer coisa. O conceito de vender tudo remete à verdade que nenhum custo é elevado demais para este fim. Entrar no reino vale a pena se esforçar. Aleluia. Manter Deus no centro da sua vida tem um custo, viu? Mas a alegria eterna e o valor incalculável do reino são mais do que recompensador. Então, se você estava meio descuidado ou em descuido com esta atitude de reino de Deus, fique esperto. Faça hoje a sua profunda escolha. Eu quero entrar no reino. Pague o preço. Não é com dinheiro, dízimos e oferta, não. O preço que eu digo aqui é o preço da obediência, é o preço da humildade, é o preço da fidelidade, é o preço da comunhão, de nós estarmos servindo ao Senhor. Aleluia. E o Senhor se alegrando com cada um de nós. Amém? Ficamos com esta palavra e possamos aqui agradecermos ao Senhor nosso Deus pelo que Ele nos concedeu. Ficamos em pé. Glória a Jesus. Nós vamos agradecer a Deus com o presbítero irmão José Carlos, agradecendo a Deus pela palavra e orando já pelas ofertas e os ofertantes dizimistas da casa do Senhor. Graças a Deus, Pai, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Penetra de nós, em cada um de nós, essa palavra, que nós venha fazer bom uso, Pai, que haja um despertamento, continua usando o Teu servo, que nós venha ganhar almas para o Teu reino, lançar a rede e ver o bom andamento da obra, para a glória de Jesus. Deus abençoe os ofertantes e os dizimistas da Tua obra, e quem não tem, Senhor, também dê condição para que seja fiel para a glória de Jesus.